Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Estamos batendo papo com o Dr. Jackson Ferraz, um dos advogados do goleiro Bruno, que jogou no Atlético Mineiro, jogou no Flamengo e é acusado da morte da modelo Elisa Samúdio. Antes de continuar o papo, falar que o Atlético Mineiro jogou na última quarta-feira pela Copa do Brasil, estava perdendo por 2-0 e conseguiu empatar e prossegue na fase da Copa do Brasil, já que o primeiro jogo tinha empatado em 1-1, gol fora de casa, é critério para classificação na próxima fase. E o Cruzeiro, jogando no Mineirão, ganhou de 1-0, já havia ganhado de 5-2 e também prossegue na Copa do Brasil. Agora vai ter sorteio para saber, pode até acontecer Cruzeiro e Atlético na próxima fase. Vamos continuar o papo com o Dr. Jackson Ferraz. Doutor, na época vocês pediram a transferência do Bruno de lá de Belo Horizonte para Francisco Sá. Ele tinha um contrato assinado com o Montes Claros Futebol Clube. Esse contrato continua em vigor ou não está? E por que ele não continuou aqui na penitenciária de Francisco Sá? Ele veio exatamente porque foi uma possibilidade dele voltar a trabalhar e o Montes Claros estava na segunda divisão já com uma campanha em primeiro lugar, já pretenso time a subir para a primeira divisão, e com essa subida do Montes Claros para a primeira divisão, nós acreditaríamos que a justiça não barraria o direito do Bruno em trabalhar, ou seja, o que ele sabe fazer, jogar futebol. O senhor falou aqui uma época também, que no programa, que em 2016, máximo 2017, que ele estaria em liberdade. Você ainda continua mantendo isso? Mais do que nunca, né, Rubens? Porque naquela oportunidade nós já vislumbrávamos o que acabou de acontecer ontem, em um julgamento justo. Os egrégios desembargadores da 4ª Câmara Criminal anularam a certidão de óbito determinada pela juíza doutora Marixa, porque com certeza o Bruno já nesses próximos dias aí já estará na rua, porque com essa anulação não justifica mais a sua mantença em cárcere privado. O doutor Lúcio, o senhor também confirmou que já tem 4 ou 5 clubes interessados no Bruno. Quantos, de onde são? De Minas Gerais? Eu estou sabendo que tem do exterior também. O senhor confirma isso? Perfeito. São 3 times do exterior e 1 do Brasil. E por questões técnicas e éticas e para não atrapalhar, né, negociações, a gente não tem permissão para falar. Ele continua treinando lá no presídio? Ele continua treinando. O índice corporal dele de gordura é baixíssimo, é de atleta já, e com certeza ele jogará por mais uns 10 anos. Esse fato dele, ele fala que tentou suicídio no presídio, que hoje ele está ressocializado, que a PAC o ajudou, que ele inclusive amarrou uma corda, um lençol, o lençol estourou. É verdade isso? Na realidade, a ressocialização, a gente percebe por todo o Brasil, em todas as penitenciárias, elas praticamente inexistem. E as APACs foram criadas exatamente para ressocializar, reintegrar o preso à sociedade. E ele estando lá, isso aí não passa jamais na cabeça dele. Inclusive, já falamos, ele casou e agora ele quer só voltar a trabalhar e ter uma vida normal. Doutor, existe uma rejeição muito grande, principalmente pelo o público feminino, do Bruno voltar aos gramados. Como o senhor que tem conversado com ele, o que ele fala a respeito disso? Ele está preparado para receber xingamentos nos gramados, nos estádios? Ele está pronto para isso, para a sociedade? O Bruno hoje, ele está com a cabeça muito boa. Ele nunca afirmou que matou, que autorizou a quem quer que seja a matar a Elisa. E como inexiste a materialidade, nós, inclusive, não acreditamos que ela esteja morta. Porque isso só vem com a materialidade, com a comprovação feita por uma perícia ou apresentação do corpo. E agora ainda mais, porque com
a anulação dessa certidão de óbito só vai trazer e voltar à tona essa tese. Então, confirmado, vocês vão pedir anulação, vai ter um outro júri popular, vocês esperam, o tribunal, vocês acreditam que isso, a resposta sai em quantos dias? 15, 20, 30? A decisão do tribunal foi ontem, no final da tarde, e o regimento interno do Tribunal de Justiça prevê que tem que primeiro publicar o acórdão, porque lá as defesas, as sustentações orais são gravadas, e a taquigrafia do Tribunal de Justiça, depois que digita esse texto, e aí vai dar publicidade, a partir daí que os caminhos serão tomados. Ele confirmou numa entrevista na televisão que ele acabou o dinheiro dele. Acabou foi com a justiça ou porque alguém usou o dinheiro dele quando ele estava preso? O Bruno, ele teve muitas despesas, ele contratou antes do Dr. Lúcio e eu entrarmos no processo, outros advogados. Então, a pessoa, quando ela está presa, ela não consegue gerir os negócios dela e, infelizmente, ele realmente vai voltar agora, jogar para reaver seus bens. Tá certo. Doutor Jackson, o programa encerrou. Eu quero mais uma vez agradecer a sua atenção. Nós ligamos convidando, o senhor tinha, inclusive, agenda para esse dia. Agradecer e as suas considerações, seu recado aí. Muito obrigado mais uma vez, ser um dos melhores advogados do Brasil, está aqui atendendo o nosso pedido. Eu fico muito agradecido com o convite e só veio essa entrevista de hoje comprovar e ratificar o que nós confirmamos há 3 anos atrás, quando nós saímos do julgamento do Bruno e vimos direto para cá para atender mais uma vez o pedido dessa emissora, que tem uma repercussão no mundo inteiro, e nós estamos sempre à disposição, e eu quero dizer que foi feita justiça nesse ato, e eu acho que todo advogado tem que ser dessa forma, buscar o direito do seu cliente, do seu constituinte, até as últimas instâncias, porque não é que o juiz de primeiro grau dê uma decisão que você deve concordar com ela. Pelo contrário, você tem que estudar o caso e buscar todos os direitos do seu cliente e do seu constituinte. E foi o que aconteceu no caso Bruno. Ou seja, o tribunal deu provimento a um dos recursos, porque tem mais, para que anulasse essa certidão e, com isso, ele vai ser colocado em liberdade. Ok, nós batemos um papo com o Dr. Jackson Ferraz, Montes Clarence, advogado, um dos advogados do goleiro Bruno, no caso Elisa Samúdio. O programa está chegando ao final e tem o oferecimento da RGA Engenharia, Vila 61 e Carine Lessa Confecções. Um abraço a todos e até o próximo. Você assistiu Momento Esportivo. Oferecimento Vila 61, Casa Bar todos os dias. RGA Engenharia, projetos industriais e segurança do trabalho. Carine Lessa Confecções, pensou em uniformes, lembrou Carine Lessa.